Apoio Cultural Millennium, Centro de Línguas das Faculdades Trilógicas. Instituto de Ciência e Tecnologia Kepp e Pacheco, mantenedor das Faculdades Trilógicas Kepp e Pacheco e Nossa Senhora de Todos os Povos. Livraria Próton. Olá, telespectadores que dão seguimento ao nosso programa sobre a ciência trilogia analítica. A trilogia analítica é uma ciência universal que unifica todos os campos do conhecimento humano. E ela é trilogia porque é a união da teologia, da filosofia e das ciências. Tanto que uma das maiores contribuições do Dr. Norberto Kepp, criador dessa ciência, é o campo da física, que ele denominou de nova física. A nova física da metafísica desinvertida. Então, não é uma física que trata das coisas somente materiais. É uma física que trata, inclusive, de aspectos transcendentais, que vê a matéria já como um produto, um subproduto da energia escalar, que permeia todos os cantos do universo, e o que se chama de vácuo, que não existe vácuo, é tudo energia. Toda a criação é energia. Então, esse campo da nova física é encantador, porque essas leis fundamentais da física que o Dr. Kepp colocou, desenvolveu nos seus livros, são todos comprováveis nos laboratórios, vindo a gerar uma tecnologia que comumente se conhece de Kepp motor. E essa tecnologia Kepp motor, ela já foi premiada em diversos países e reconhecida como uma grande novidade, né? São os motores de corrente ressonante, né? De energia ressonante. Então, Dr. Kepp? Eu gostaria de explicar o seguinte, que na essência, todas as leis, sejam até teológicas, filosóficas, científicas, na medicina, na física, na psicopatologia, no direito, todas as leis, na essência, são iguais. Todas as regras que existem, por exemplo, na vida física, existem na vida psíquica, existem em todos os campos. As mesmas composições essenciais que existem, por exemplo, vamos dizer, no tratamento médico, existe no tratamento psicológico, existe no campo de qualquer setor, no campo da botânica, no campo da física. Então, nós fizemos um trabalho muito importante para até corrigir o engano fundamental dos criadores, praticamente, da física. Quais são os criadores principais da física, né? Dr. Kepp, começando com Galilei, né? Descartes, Galileu e principalmente Isaac Newton e posteriormente Albert Einstein, né? Então, a gente pode mostrar aqui nesse aparelho que quem fez foi o próprio Edison, né? O próprio Newton, né? Isso. Isaac Newton, que criou praticamente a física moderna. Sem dúvida. Só que ele coloca, imitando Galileu, ele coloca o movimento externo como o fundamento de toda a realidade. Então, o movimento, vamos dizer, externo é assim, ó. Esse é um movimento externo. E ele que fez um aparelho como esse, ele não percebeu a questão da vibração.
O que é a vibração? Veja, essa bolinha aqui batendo em 4, só a última é que é assim, vamos dizer, recebe a vibração, mesmo que sejam 2 aí. E a do meio fica parada. Então, o fator fundamental da física, o que movimenta tudo, é o fator essencial. Então, na essência, o corpo humano, a alma, a física, a metafísica, todas as leis de qualquer campo são semelhantes. Isso é a gente que fala, né? É. Então, a questão do motor, né? O senhor não quer dar uma explicação? Sim, então só para complementar um pouquinho, Dr. Kepp, esse experimento que o senhor acabou de mostrar também revela que a transmissão da vibração interna da energia, ela ocorre fora do tempo e do espaço, porque as bolinhas intermediárias, elas não são afetadas. Então, ela é instantânea, a transmissão, e ocorre fora do tempo. O que significa que se uma pessoa tem uma boa ideia agora, essa boa ideia ela é transmitida instantaneamente para todas as pessoas que estão vibrando na mesma sintonia que essa pessoa. Então, isso é muito importante, o ato bom que a gente faz, porque a gente transmite para o mundo todo. Então, baseado nesses conhecimentos, nós desenvolvemos esse ventilador aqui, que contém um cap motor aqui dentro. O cap motor funciona exatamente com esse princípio que o Dr. Kepp estava explicando. Não é só o movimento externo que está fazendo a pá girar aqui, mas internamente ele está se utilizando de um princípio chamado ressonância, que é um princípio de sintonia. Então, quando esse motor, que ele é feito de ímãs, de magnetismo, ele entra em ressonância com a energia do espaço, ele passa, que nem aquelas bolinhas, ele acaba transmitindo essa energia para todo o ambiente. E todo o ambiente que tiver mais ou menos sintonizado com isso aqui, né, ele vai pegando a energia. Então, ele é um ventilador terapêutico. Podemos dizer assim, plantas se beneficiam, animais se beneficiam, seres humanos principalmente se beneficiam. Então é esse tipo de tecnologia que é esperada tomar a frente nesse milênio. Uma tecnologia totalmente em harmonia com a natureza, né? Olha, o senhor falou uma coisa interessante, né? Se a pessoa pensa uma coisa certa, isso que ela pensou que é certo, difunde, é muito difusivo. Quer dizer, o que é certo é difusivo por si. Então, não é só pessoa presente, parentes, mas o que é certo, assim, entra em toda a humanidade. E o que é errado, geralmente há uma resistência muito grande. É por isso que quando uma lei faz aqui, mostra uma coisa errada, então essa lei geralmente é repelida, até o povo entra em briga, né, com os poderes e tenta consertar uma lei errada. O Rodrigo, que é, vamos dizer, advogado, estudou advocacia na própria Sorbonne, lá na França, e, é claro, no Brasil. Ele conhece bem essa questão que muitos juízes, promotores, usam até mentiras, coisas erradas para vencer um processo. E aí cria uma confusão enorme. O que o Rodrigo tem a dizer? Eu acho que um dos grandes problemas que nós temos aqui na legislação, nas leis, é que não leva em consideração a intenção, né? Então, a lei criminaliza a conduta, mas a causa da conduta, que é a má intenção, né, que é a intriga, que são os maus pensamentos, os maus sentimentos, que os operadores do direito têm, que é o juiz,
promotor, isso ninguém leva em consideração. Então é muito falho. A lei é falha quando ela não leva em consideração a verdadeira intenção das pessoas que estão por detrás. Por isso que o povo também reclama, né? Por isso que as leis têm tantos problemas por causa disso. Então, voltando aqui, por exemplo, o que é o movimento, né? Geralmente o movimento é a correção superficial de qualquer problema. Ou então, o movimento é algo assim até infantil, né? E o que, por exemplo, atinge mesmo, o que educa, vamos dizer, os pais, educadores, né? As pessoas os professores das escolas, etc. Ou então, quando quer orientar uma criança, tem que ir na essência da criança. Então, a essência, né, seria entrar no conhecimento e na emoção. Então, se a criança não entra assim na consciência de um fato, ela não aprende. Então, não adianta bater na criança, não adianta brigar, ou então ignorar a criança, que ela não evolui. Dr. Kepp, isso é uma revolução absoluta para os educadores, né? A pedagogia que considera essa questão da vibração interna, inclusive que o conhecimento ele só é certo e definitivo se ele se passa através dessa ressonância interna, né? A conscientização. Então, o fator da vida interior da criança, que sempre é deixado de lado, isso é que vai ser, então, o determinante para a pedagogia deste milênio, pedagogia mais trilógica, né? Que vai tomar em conta as leis da física para ensinar na pedagogia, sim. Isso vai causar uma enorme revolução. Aqui tem um diapasão, né? O diapasão tem duas hastes, né? Como vocês estão vendo. Então, batendo numa haste, não sei se dá para ouvir aí, mas as duas hastes vibram. Então, a questão da educação, questão de orientação, é quando a pessoa recebe a vibração do professor, do pai, da mãe e das outras pessoas. Então, veja que são duas hastes e uma vibrando de um modo, vamos dizer, correto, atinge a outra. De maneira que o que a criança aceita é quando dá uma orientação correta para a criança. Então, a mesma coisa acontece entre a vida física e a vida sobrenatural. Se há um conceito, vamos dizer, espiritual correto, dado por uma pessoa qualquer, seja religioso, professor, se o conceito é certo, então a influência é imediata e é eterna. Mas se é um conceito errado, a própria mente da pessoa rejeita aquele conhecimento. Então, Dr. Kepp, a gente pode dizer que o processo de educação, o professor, ou o pai, ou a mãe, eles só conseguem transmitir aquilo que eles vivem, né, no interior deles. Se eles não vibram, se eles não vivem aquilo, não adianta ser como um ensinamento vazio que não vai atingir nenhum aluno, nenhum filho, nenhum jovem, né? Por isso que nós fizemos a união da teologia, que é o sentimento, da razão, que é a verdade, com a arte, que é a estética. Esses três elementos têm que, vamos dizer, vigorar em qualquer ensino. Se a pessoa está dizendo uma coisa verdadeira,
ela está dizendo uma coisa bela, está dizendo uma coisa sobrenatural. O que é, vamos dizer, verdadeiro aqui, é verdadeiro na vida sobrenatural e é verdadeiro também na questão das artes. O que é uma verdadeira arte porque o que existe geralmente aí não é arte. A gente via lá em Londres, né? Pessoa usando calça rasgada, isso tudo. Isso é uma mudança. Então, a ideia da humanidade é que o futuro, o que é melhor, vem no futuro. É algo que vem ainda ser criado. Mas a gente fala o seguinte, o que é verdadeiro, o que é belo, o que é, vamos dizer, perfeito, está no passado e é na criação. Quando Deus, né, cria qualquer elemento, ele cria perfeito. Então, a criança, de início, é muito semelhante à energia divina, né, da qual ela foi criada. Então, nós temos, vamos dizer, na estrutura básica, essencial, algo perfeito, eterno, completo. Agora, quando a gente rejeita ou quando entra numa estrutura ruim, quando recebe uma orientação errada, aí distorce e quebra essa perfeição que a gente tem. Aí entra na doença. Isso a gente pensa sobre a educação que quer desconstruir tudo, né? Isso. A desconstrução é a educação moderna. Então é a aniquilação, a degradação do ser, né? Todo esse ensino aristotélico que temos até hoje, né? De ensinar dessa forma, assim, que não vai da essência para a essência, né? Entra na essência do professor, vai direto na essência do aluno. Por isso que quando eles vêm estudar na nossa faculdade, eles sentem muito bem, porque tem essa transmissão que é da parte essencial, da parte transcendente, e vai subindo nos níveis, né, de abstração. Então, a pessoa vai cada vez mais assim entrando em contato com ela, inclusive. Então, é um ensino verdadeiro. Então, doutora Cláudia, é uma revolução mesmo do ensino que a gente está fazendo. Essa questão, por exemplo, da essência com a existência, já veio da Grécia Antiga. Quantos séculos atrás? 25 séculos. Hã? 25 séculos atrás. 25, né? No tempo de Aristóteles e Platão. Parmênides. Então, essa questão, né, da essência foi muito explorada por Tomás de Aquino, que ele era um religioso, então ele notava a questão da trindade, né? Que Deus é um só, né? Então fala, Deus são vários, 3 pessoas, não. É formado, vamos dizer, por 3 elementos, 3 pessoas, mas é uma essência só. Os 3 pensam, agem e vivem da mesma atitude, na mesma atitude. Então, se o ser humano, vamos dizer, ela não tiver assim um relacionamento com a essência dela, que é boa, bela e verdadeira, então ela se deforma. Então, a essência é perfeita em todo mundo. Então, ninguém pode reclamar que não tenha perfeição interna. O que acontece é que a pessoa desvia, né? E aí os religiosos chamam de pecado, de desvio, de algo contra a natureza, e é verdade. Na medicina, Dr. Keppe, então, eu lembrei das leis éticas da natureza, que a doutora Cláudia explica muito bem, né? O afeto, a gratidão, o respeito, a bondade, a verdade, e que elas são a nossa estrutura interna. Quando a pessoa rejeita essas leis éticas, essa própria energia essencial, ela se deforma. Então,
Então, nós vemos isso, deforma o cérebro, deforma o coração, deforma as células. Então, uma comprovação muito científica do que o senhor está falando. Por isso que o médico teria que entender não só questão do corpo, mas questão da teologia. Se o médico acha que Deus não existe ou se nega, ele não é médico. Não tem como fazer um tratamento adequado. Ele tem que conhecer também da física. Então, é isso que eu ia dizer, Dr. Kepp, porque a física, ela destronou a teologia hoje em dia. Só que ela é uma física invertida, que rejeita a ideia de Deus. Diabólica, né? Diabólica. Então, o que acontece? O indivíduo que quer ser cientista, saber da verdade, a primeira coisa que ele aprende é que Deus é coisa do passado, que é uma coisa old-fashioned, né? Quer dizer, ultrapassada. Quando, na verdade, esse desenvolvimento da nova física, que o senhor chama de nova física desinvertida, é uma física transcendental, ela dá a real dimensão da realidade, porque ela mostra que o mundo material, ele advém da energia divina. Então, se eu começo a estudar a física sob essa perspectiva, eu reencontro Deus na ciência. Então, eu acho isso simplesmente fantástico. Esse é o verdadeiro apocalipse que a Bíblia fala, porque apocalipse significa revelação. Então, eu acho que essa ciência da nova física desinvertida é a revelação que nós estamos precisando para entrar numa nova era cósmica, né? Eu vou pôr aí um gráfico para mostrar quais são os defeitos fundamentais, né, que entrou na vida do ser humano. Veja lá. Principais problemas da humanidade que não deveriam existir e não existem por si. Tudo o que existe por si é útil. Então eu tenho a definição, né? O que é o mal? É a ausência do bem. Vocês não acham interessante isso? Simples e profundo, Dr. Kepp. O Simples mal não existe por si, não é uma substância, é uma ausência da substância. Por isso que ninguém pode se sentir bem no mal, né? Porque está sempre faltando alguma coisa. É uma ausência, uma carência que se cria. Então a morte, né, Cláudia? Não deveria existir, não existir. Então, existe porque o ser humano se mata. Mas e até a doença, né, Dr. Kepp? A doença também não deveria existir. Ela é uma coisa artificial contra as leis que ele estava se referindo, as leis da natureza. e nem E a os ignorância. demônios também. Os demônios são seres que rejeitam o bem. Então, eles vivem no nada, né? O nada é isso, né, Dr. Kepp? É a rejeição do tudo, do que existe. Então, toda a importância exagerada que se dá às doenças, isso é um desvio enorme da realidade. Por isso que o Dr. Kepp fala que a pessoa tem o bem que ela não rejeita. Ela só tem o bem que ela não rejeita, né? Se ela não rejeitar o que ela é na essência, ela é perfeita. Eu acho que essa questão da parousia é a volta, não a ida a qualquer coisa, é a volta no paraíso que a gente morava. É isso mesmo. E Não é que o paraíso deixou de existir. O paraíso existe. É só aplicar um pouco, né, as coisas erradas que a gente faz, e a gente está no paraíso. É isso mesmo. Então não é assim exatamente um milagre como os outros pensam, mas não deixa de ser uma realização incrível que a humanidade está se encaminhando, né? E eu acho que agora nós podemos nos despedir dos nossos telespectadores para até a próxima oportunidade. Até já. Então, até a próxima. Entre no mundo da consciência. Próton Editora. Mais de 44 anos publicando os livros de Norberto Kepp.
psicanalista e cientista brasileiro, o mais original escritor contemporâneo do mundo, segundo o Centro de Pesquisa Científica Nacional da França. A cura para as doenças psíquicas, orgânicas e sociais. As descobertas da nova física e a tecnologia inovadora, premiada internacionalmente. A verdadeira espiritualidade. A desinversão do ser humano e da sociedade. Livros de ciência, filosofia e espiritualidade em 9 idiomas. Proton Editora. Abrindo as portas para um novo mundo. O que há por trás de um ventilador Cap Motor? Tecnologia mundialmente premiada. Capta e transmite a energia do magnetismo. Neutraliza ondas prejudiciais que nos cercam. Harmoniza o ambiente. Fortalece o sistema imunológico. Por isso, quando ouvir falar de Cap Motor, você pode acreditar. Ventilador de mesa Art Deco, saúde e bem-estar.